Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, né? Todas as quartas-feiras agora a gente vai publicar as nossas videoaulas. Nós vamos montar uma playlist somente com aulas a nível superior, né? E todas as terças-feiras nós vamos publicar aulas para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer militar, né? E todas as quartas-feiras a gente publica aulas de física a nível superior. Tá? Para você que está fazendo engenharia, para você que está fazendo um curso de física, para você que está fazendo qualquer curso de exatas, tá bom? Toda quarta-feira, tá? E como prometido, nós vamos começar, né, um curso de eletromagnetismo clássico, né? Nós vamos nessa primeira videoaula falar sobre o que é um vetor, o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar, né? O que é um vetor unitário, né? Como é que a gente faz soma e subtração de vetores usando a regra do paralelogramo, né? Então essa primeira aula, essa parte 1, essa parte inicial é essa parte introdutória de análise vetorial, né? A parte 2 a gente continua também com análise vetorial, né? Vamos ver o que é um produto escalar, o que é um produto vetorial triplo, tá? E assim por diante a gente vai montando devagar o nosso curso. Tá bom? Então, após a vinheta, a gente começa o nosso conteúdo de eletromagnetismo clássico. Vamos lá, então? Então, mais uma vez aqui, professor Mike, para mais uma videoaula, para mais uma aula agora para quem está no nível superior, quem vai fazer nível superior, quem está fazendo nível superior, quem está fazendo um curso aí de exatas que precisa do conteúdo de física para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Então, hoje a gente vai começar o conteúdo de eletromagnetismo clássico e aí a gente começa por análise vetorial, né? Nós vamos começar por análise vetorial. Assim, pessoal, a playlist lá que vai estar no nosso canal, ela vai estar numa pasta escrita assim, aulas, né? Nível superior, aulas nível superior, ou então aulas militar e superior. Tá? É uma playlist lá única que tiver superior, você acessa lá, você baixa todo o conteúdo que você precisa, tá? Então a gente vai começar com análise vetorial e aí a gente vai fazer uma diferença muito importante, né, sobre o que é uma grandeza escalar vou botar assim, grandeza escalar versus grandeza vetorial, tá? O que é uma grandeza escalar? Pessoal, uma grandeza escalar é aquela grandeza que fica caracterizada apenas com um número e com uma unidade de medida, né? Vou dar um exemplo de uma grandeza escalar, né? Eu vou botar assim, ó, para a gente ir identificando. Grandeza escalar. Quem seria uma grandeza escalar? Vamos chamar de GE. A massa, né? A massa é um exemplo de uma grandeza escalar. Vamos lá. Vamos imaginar que você vai a um açougue, né? E você vai pedir 20 kg de carne para o açougueiro, tá? Então você vai pedir exatamente, né, uma massa de 20 kg de carne. Pois bem, na hora que você pedir esses 20 quilos, o açougueiro já entendeu a informação, né? Ele vai pegar os 20 quilos de carne, vai botar na balança e vai medir para você esses 20 quilos. Então perceba que a massa, para ficar bem caracterizada, ela precisou de um número e ela precisou de uma unidade, né? Apenas. Tá? Então perceba que ela ficou bem caracterizada com um número e com uma unidade, né? Então são 20 quilos, tá? Outro exemplo de uma grandeza escalar, né? Outro exemplo de uma grandeza escalar, o tempo, né? O tempo, beleza? Se alguém perguntar para você que horas são, você vai dizer 1 hora, né? Então, quando você diz 1 hora para a pessoa, ela já entendeu a informação, né? Então, perceba
que o tempo também precisa de uma unidade e de um número para ficar bem caracterizado, né? Então, não precisou você informar muita coisa. Então, isso é uma grandeza escalar. Então, toda grandeza escalar, ela precisa de um número e de uma unidade de medida para ficar bem caracterizada, tá? Pois bem, uma grandeza vetorial, vamos chamar de GV, né? Um exemplo de uma grandeza vetorial é uma grandeza que nós chamamos de força. Você identifica logo uma grandeza vetorial quando você vê essa setinha aqui em cima, ó, né? Toda grandeza vetorial ela é representada por uma setinha em cima do nome dela, em cima da letra que a representa, tá? Então, por exemplo, a força, né? A força ela é uma grandeza vetorial. Ela vai ficar caracterizada por uma unidade de medida, né? Vamos imaginar que você vai exercer uma força de 100 newtons. Tá? Então você inseriu um número, você colocou uma unidade, mas a grandeza vetorial ela não fica caracterizada apenas só com isso, né? Se você disser para uma pessoa assim, olha, eu apliquei uma força de 100 newtons, tá? Então ficou uma coisa assim meio sem nexo, né? A pessoa não vai entender. Tá? Você precisa, para caracterizar bem ela, de mais duas grandezas importantes, que é o que nós chamamos de direção e sentido, né? Então, a grandeza vetorial, ela possui, além da unidade e do número, essa unidade e esse número, nós chamamos de magnitude. Magnitude. Ou intensidade ou módulo, é a mesma coisa, né? Então você precisa dar uma magnitude, você precisa dar uma direção e você precisa dar um sentido para ela, tá? Então, quando você exerce uma força de 100 newtons, você tem que dizer qual foi a direção que você aplicou, né? Se foi horizontal, se foi vertical, se foi perpendicular. E você tem que dar um sentido, né? Você aplicou esses 100 newtons para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então você tem que dar uma direção, tem que dar um sentido, senão ela não fica bem caracterizada, né? Então vamos imaginar que você exerceu uma força em um bloquinho de massa M e você exerceu essa força assim, ó. Você exerceu uma força de 100 newtons. Mas você exerceu uma força de 100 newtons na direção horizontal, tá? E no sentido direita, tá? E esses 100 newtons representa da força a sua magnitude, tá? Então a grandeza vetorial ela precisa, né, dessas três características importantes, né? Magnitude, direção e sentido, né? Lembrando que essa magnitude é o que você chama de intensidade ou módulo, é a mesma coisa, tá bom? Pois bem, e aí o que acontece, né? Existem várias aí outras grandezas vetoriais, mas eu vou reforçar, eu vou colocar aqui a força como um exemplo mais interessante, né? Então, todo vetor, ele vai ser um segmento orientado de reta, né? Ele vai ser um segmento orientado de reta, né? Esse aqui seria o vetor. Vamos imaginar que eu vou chamar esse vetor, vou dar um nome para ele, pode ser uma letra do alfabeto. Vou chamar de F, como a gente chamou aqui a força, mas aí a gente coloca a setinha em cima do F para indicar que isso aqui é um vetor e que a força é uma grandeza vetorial. Tá certo? Ok? Então vamos lá então. Continuando, né? Então, vamos falar agora o que é um vetor unitário, tá? O que vem a ser
um vetor unitário. Um vetor unitário, o nome já está dizendo, né? Unitário. Ele é um vetor cuja sua magnitude é igual a 1. Né? Vamos chamar esse vetor unitário de A. Né? Vou chamar de A, esse vetor unitário. Tá? Vou chamar de A, onde esse vetor unitário ele vai representar um vetor qualquer. Vou chamar esse vetor de A. Tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Né? Que esse é um vetor unitário. Esse é um vetor unitário ao longo do vetor A. A sua magnitude é igual a 1. Ou seja, né, o módulo desse vetor unitário ao longo do vetor A é igual a 1. Isso que quer dizer um vetor unitário. Né? A gente vai ver que esse vetor unitário ele vai ser representado nas direções dos eixos. Né? Se você tiver um eixo tridimensional, né? Esse vetor vai ter uma direção em cada eixo, x, z e y. Né? Se ele for bidimensional, é somente x e y. Tá? Então ele vai representar, ele vai mostrar a direção em cada eixo. Ele vai ser representado em cada eixo tendo uma certa direção apontando para cada eixo. Né? Pois bem, então a gente pode dizer que esse... Vou botar aqui assim de outra canetinha para ficar melhor. Então a gente pode dizer que esse vetor unitário ao longo de A, ele vai ser medido como sendo o vetor A dividido pelo módulo de A, pela magnitude de A. Ou seja, A, né, esse módulo eu posso representar assim, né? Lembra que eu posso representar um vetor pelo seu módulo, ou eu posso representar apenas módulo de A, somente o A, né? Módulo de A ou só o A, né? Eu posso fazer essas duas representações. Então eu posso dizer que esse módulo é o próprio vetor, né? E aí você vê que, né, a divisão entre esses dois vetores iguais vai dar um vetor unitário cujo módulo, a magnitude dele é 1. Tá certo? Bom, então com isso nós podemos concluir o seguinte. Então, nós podemos concluir, se eu passar esse cara para cá, então eu posso concluir que o vetor A, se eu passar esse cara para cá, né, será A vezes o A unitário, né, vezes o vetor unitário. Tá? Passando esse A para cá, então eu tiro que o A será o A vezes o A unitário. Né? E aqui eu estou representando o vetor A, né, junto com o seu vetor unitário, né, junto com o seu vetor unitário. Ou seja, em coordenadas cartesianas, né, em coordenadas cartesianas, eu posso dizer, então, em coordenadas cartesianas, eu posso dizer, então, que o meu vetor A, ele pode ser representado por AX, AY, AZ, se ele for em 3 dimensões, né? Ou ainda, eu posso representar ele como sendo AX, né? Utilizando essa nomenclatura, né? É o vetor A juntamente com o seu vetor unitário AA, né? Então eu posso dizer que o meu vetor
AX, o meu vetor A, ele vai ser AX, né, a componente X, junto com seu vetor unitário, mais a componente Y, vezes o seu vetor unitário, mais a componente Z com o seu vetor unitário, né? Então perceba que o vetor unitário X, ele aponta na direção da componente X. O vetor unitário AY, ele aponta para a componente Y do vetor A, né? E o vetor unitário Z aponta na direção da componente AZ do vetor A, né? Então essas são as duas representações em coordenadas cartesianas, né, que a gente pode representar o vetor, tá? Então isso aqui vai representar, isso aqui significa é o vetor A na direção X, Y e Z, tá? E AX, AY e AZ vão representar quem? AX, AY e AZ, eles são vetores unitários na direção de X, Y e Z, tá? Coisa que a gente já sabia, né? Que isso ia ocorrer. Então essas são os vetores unitários, certo? Vamos lá então, passar aqui para o próximo slide. Então olha só, como a gente vai determinar a magnitude do vetor A? Como a gente vai determinar a magnitude do vetor A? Bom, a magnitude do vetor A, ele vai ser dado como sendo, né, a raiz das componentes do vetor ao quadrado. Então ele vai ser dado como sendo ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado, né? Isso aí lá em álgebra, em álgebra linear, né, em geometria analítica, você prova a magnitude desse vetor, tem como provar, tá? Então essa aqui é a magnitude do vetor. A gente não vai entrar muito em detalhes dessas demonstrações matemáticas para a videoaula não ficar muito longa, né? A gente vai só aplicar essas partes vetoriais no assunto de eletromagnetismo, né? Algumas coisas a gente vai rever, ok, né? Mas algumas a gente vai pegar logo direto, tá? Bom, se a magnitude do vetor A é isso, então eu posso calcular, né, como a gente vai obter a magnitude do vetor unitário ao longo do vetor A, né? Então a gente vai botar assim. Neste caso, o vetor unitário, né? Como eu já tenho aqui a magnitude, ao longo de A, que é o vetor, né? É dado, vamos botar assim, né? É dado por dois pontos. Então, o vetor unitário ao longo de A. Bom, nós vimos no slide, deixa eu colocar de outra cor aqui, para a gente, quando for estudar, ficar melhorzinho, né? O vetor unitário ao longo do vetor A será dado. O que foi que nós vimos aqui? Vou voltar aqui o slide, ó. O vetor unitário
Ao longo do vetor A, ele vai ser o vetor A dividido pelo seu módulo, né? Mas quem é esse vetor A? Quem é a magnitude? Quem é o módulo do vetor A? O módulo do vetor A está aqui, ó. Essa aqui é a magnitude do vetor A, ó. Isso aqui seria a magnitude, né, do vetor A. E quem seria o próprio vetor A? O próprio vetor A, nós já vimos aqui, ó. Ele pode ser representado por isso aqui, né? A sua componente vezes o vetor unitário, mais a sua componente com o seu vetor unitário na direção y, mais a componente z vezes o vetor unitário na direção z, né? Então, eu posso dizer que a magnitude desse meu vetor vai ser quem? Vai ser AX, né? Eu vou fazer o seguinte, como a gente colocou assim, vai ser o A, né? Vai ser o A sobre a magnitude de A. Portanto, isso aqui vai ser AX mais AY mais AZ. Lógico, viu, pessoal? Se for em 3 dimensões, porque se for em 2 dimensões, você só considera essas duas componentes aqui, ó, as primeiras. Dividido, né? Esse dividido saiu retinho, né? Vamos colocar assim para a gente ficar uma coisa mais bonita, né? A gente põe aqui a cor, ó, fica mais interessante, olha aí, ó, né? Então, vai ficar isso dividido por quem? Pela magnitude de A. Quem é a magnitude de A? Raiz, né? Raiz de AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado, né? Então tá aí como a gente vai determinar a magnitude da componente do vetor unitário ao longo do vetor A. Tá certo? Vamos lá. Bom, então olha só. Como é então que a gente vai representar esse vetor unitário em um plano tridimensional, né? Vou desenhar aqui bonitinho para vocês, para ficar um negócio bem vistoso, né? Vou desenhar aqui, ó. Opa, deixa eu ver se foi isso. Não. Vou desenhar aqui para você o eixo Z. Vou usar esse quadro todinho aqui para fazer isso. O eixo Z, né? Vamos botar aqui a corzinha, né? Vamos botar a cor amarela que a gente está usando, né? Vou colocar aqui agora o eixo X, né? Vamos colocar aqui o amarelinho também. E vamos puxar aqui um eixo Y, né? Y. Pronto, né? E vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou desmembrar aqui os três, ó. Olha aqui o vetor. Vou copiar esse vetor para cá, tá? Esse aqui é o amarelo, desenhando aqui o plano, né? O vetor não, né? O plano não. O espaço em 3 dimensões, né? Então vamos lá. Aqui. Pronto. Tá? Então aqui eu vou botar, né? Como é que a gente representa então? Aqui é o eixo Z dessa coordenada cartesiana, né? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Portanto, nessa direção do eixo Z, você vai ter o vetor unitário AZ,
Nessa direção, no eixo Y, você vai ter o vetor unitário. No eixo X, né? Você vai ter o vetor unitário AX. E nessa direção do eixo Y, você terá o vetor unitário AY. Certo? Então, aqui a representação dos vetores unitários. No eixo de coordenadas cartesianas. Beleza? Pronto. Tá? Pois bem, pessoal, agora aqui eu vou representar agora o vetor A junto com os seus vetores unitários. Y, X, né? E agora eu vou representar. Então, se eu colocar aqui o vetor A, vamos traçar aqui o vetor A, né? Então, para esse vetor, para esse ponto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo traçar, né? Então, aqui eu vou ter o meu AX, AX, né? Aqui eu vou ter o meu AY, AY, né? AY, e aqui eu vou ter o meu AZ, AZ, né? Então essa aqui é a representação do vetor A junto com os seus vetores unitários representado em um eixo de coordenadas cartesianas, né? Aqui é o vetor A, então aqui é representado o vetor A na direção X, aqui vai ser o vetor A na direção Y e aqui será o vetor A na direção Z. Ok? Tá, beleza? Vamos lá então. Bom, uma coisa importante também que a gente precisa saber é soma e subtração de vetores. Tá? Soma e subtração de vetores. Bom, a gente pode fazer a soma dos vetores usando uma regrinha conhecida como a regra do paralelogramo, ou eu posso colocar a regrinha que é colocando um atrás do outro, né? O final de um vetor você põe junto com o início de outro vetor, né? Final com início, e aí você vai montando, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vetor C, onde esse vetor C será a soma de A mais B, certo? Onde o meu vetor A, ele vai ter as componentes AX, AY e AZ, tá? E o meu vetor B, ele também vai ter as componentes BX, BY, BZ. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a soma de A mais B. Então, eu posso representar essa soma da seguinte forma, né? Posso colocar aqui o vetor A. O final dele, eu coloco o início do vetor B. Olha aí, um atrás do outro, né? Eu costumo dizer fila indiana, né? E quem seria o vetor C? O vetor C seria a soma de A mais B, onde esse vetor C seria a distância entre o ponto de partida do vetor A ao ponto de chegada. Então, seria o vetor C isso aqui, ó.
né? A distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Nós podemos representar isso através de um método do paralelogramo, né? Se nós fizermos assim, ó. Vamos lá, vamos desenhar aqui o paralelogramo. Então, quem seria o nosso paralelogramo, né? Então, por exemplo, o vetor B, esse vetor B, eu vou trazer ele para cá, para baixo. Esse aqui seria o vetor B, né? O vetor A, ele vai continuar na mesma posição. Esse é o vetor A, né? Eu não mudei ele de direção, permaneci ele do mesmo jeito. Não mudei ele de direção, não mudei ele de sentido, né? Isso nós chamamos translação de vetores. Você pode transladar o vetor para qualquer posição que você queira, desde que você não mude a direção e o sentido dele, né? Se você mudar, ele deixa de ser o próprio vetor, tá? Então eu peguei esse vetor B, transladei ele para cá, né? Peguei o vetor A, não mudei ele de posição. Então aqui em cima você tinha o vetor B, ó. Você só transladou ele para cá, né? E quem seria o vetor C? O vetor C seria esse vetor aqui que corta aqui no meio, ó, né? Esse aqui, ó, seria o vetor A, né? Que você não mudou ele de posição, ó. Esse é o A, né? Não tá igualzinho, mas a gente pode fazer ficar igual, né? Esse aqui seria o vetor A, esse aqui é o B. Ó, vou esticar aqui o vetor B para a gente verificar que não mudou muita coisa. Esse aqui seria o B, né? E esse aqui seria o A, ó. Esse aqui seria o A. Perceba que esse é o vetor A, esse é o B que você transladou para cá. E o vetor C é esse vetor aqui, ó, que fecha a figura aqui, ó. Ó, esse é o vetor C. Se você olhar para essa figura e para essa, ela é a mesma. Se eu não tivesse transladado esse vetor B para cá, se eu tivesse deixado ele nessa posição, cairia nessa figura, ó. Você consegue ver A, B e o C, né? Medindo a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada do vetor A do B, né? Então, isso aqui é o chamado paralelogramo. Tá? Paralelogramo. Beleza? Tá bom? Bom, pessoal, então a primeira parte de vetores a gente vai ficar por aqui, né? Na próxima videoaula, parte 2, a gente vai ver as propriedades, né? Comutativa, associativa, tá certo? De vetores. E aí a gente já entra em um exemplo, né? Para a gente calcular um exemplo aí dessa primeira parte, né? Essa primeira parte. Na próxima videoaula, a gente vê o que é as propriedades básicas, comutativas, associativa, né? E aí a gente já vê um exemplo em cima da parte 1, né? Vai ser um vídeo parte 2, mas a gente já vê um exercício em cima da parte 1 que a gente estudou na videoaula de hoje. Tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, então compartilhe aí o nosso trabalho, né? Olha aí o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Dê o like se você estiver gostando, compartilhe, tá bom? Pessoal, então até a nossa próxima videoaula, tá? De nível superior que vocês tanto pediram. Até mais, um forte abraço. Até a próxima.